Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apvida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apvida Notre Dame Intermédica. Eu acho que existe uma verdade sobre a cultura brasileira quando o assunto são os desportos, que é inegável em todo o mundo. É que a grande paixão brasileira reside nas práticas desportivas. Isso aí é uma coisa que eu carrego na cabeça há muito tempo. Aqui no Brasil, como nenhum outro país, e isso é fantástico sobre a nossa cultura, todo mundo entende de futebol, todo mundo tem a sua versão, tem a sua seleção, todo mundo entende de voleibol, todo mundo entende de qualquer uma dessas atividades que envolve o esporte, amador, profissional, seja lá o que for. Então eu acho que no DNA de cada brasileiro, o amor pelo futebol, pelo voleibol, que nos deu inclusive um nome de apaixonados mundiais, isso aí é inegável. Agora, vejam só, a minha alegria, o meu entusiasmo em poder ter o privilégio, eu estou recebendo isso como uma grande doação muito generosa por parte do Marcos Martins, que é uma pessoa que vocês vão saber já, eu não vou nem falar. E o Stanley Jurema, que está aqui à minha esquerda, e que é o vice-presidente. Um é presidente, o outro é vice-presidente da Federação Amazonense de Voleibol, a FAV. Eu quero contar uma coisinha bem rápida para eles dois, que eles não sabem, e para vocês também, que estão em casa. A primeira vez que eu cheguei no Rio de Janeiro, é interessante porque o primeiro foi Deus quem quis. Eu saí daqui de Manaus para estudar no exterior, e eu conheci primeiro o exterior e depois é que fui conhecer o Rio de Janeiro. E quando as pessoas lá fora me perguntavam, e o Rio de Janeiro? Um dia eu vou conhecer e eu volto aqui e conto para vocês. Mas a primeira vez que eu conheci o Rio de Janeiro, presidente Marcos, o que mais eu queria ver era a praia de Copacabana. Eu queria conhecer o calçadão. E quando eu cheguei lá na praia, o que eu vi? Centenas de redes armadas e jovens jogando o voleibol. O frescobol é outra coisa, né? Porque naquela época tinha um tal de um frescobol também, que usava uma raquete, né? Mas o voleibol, aqueles jovens sarados, mulheres, e jogando voleibol. Eu disse, meu Deus, o Brasil deve ser o maior país no voleibol do mundo, e acabou que nós somos mesmo, né? Mas existe uma realidade aqui em Manaus sobre o voleibol, que ela tem um quê de alegrias, entusiasmo, vitórias, emoções, mas também tem um outro lado da moeda que é um pouco triste. Mas o momento agora é de muita alegria, muita celebração, porque a nossa seleção sub-18 masculina tornou-se campeã no Campeonato Brasileiro de Seleções, CBS, da primeira divisão, e com isso garantimos acesso à divisão especial, a elite do voleibol brasileiro em 2025. E vejam isso, e vejam isso aqui. Isso aqui é nacional. São 2 troféus nacionais. O Marcos, eu acho que a alegria dele não se contém, o Stanley também estão aqui doidos para falar. Não vou falar mais nada. Presidente, parabéns pelo grande feito desses meninos, com menos de 18 anos de idade, eu entendo, de trazerem um título nacional para o Amazonas. Stanley, nosso vice-presidente, parabéns. E a minha primeira pergunta, eu não vou falar mais nada, é a seguinte: conta a história de glória, de dor, seja lá o que for, para chegar até essa medalha e esse troféu tão bonito. Presidente. Primeiramente, boa tarde, Humberto. Muito obrigado pelo espaço para o voleibol aqui. A gente
Estávamos comentando agora, são 34 dias à frente da gestão da Federação Amazonense. Hoje, né? Hoje, 34 dias hoje. E já chegamos na federação correndo atrás para viabilizar essa viagem dos meninos. Essa é uma equipe que foi montada sob o comando do professor Arley Barroncas e do professor Frank, 2 técnicos surpreendentes que nos ajudaram muito, colaboraram muito, e uma equipe de guerreiros, né? 7 meninos daqui do estado, junto com 5 meninos que estão jogando fora. Então, assim, é muito importante a gente frisar que o Amazonas, apesar da pouca divulgação, é celeiro de talentos no esporte. E tem sido por algum tempo isso, presidente? Já há um bom tempo. Hoje nós temos grandes atletas figurando aí no cenário nacional. Temos o nosso Luizão, atleta da praia, hoje com 51 anos, mas disputando etapas de vôlei de praia nacionais e ganhando jogos de atletas novos, atletas jovens. E foi assim, sempre foi assim. O Amazonas é celeiro de talentos. Nós precisamos agora, à frente da federação, conseguir organizar a federação para que esses talentos apareçam e a gente consiga trazer para o voleibol no âmbito nacional o protagonismo que o Amazonas merece. Stanley, eu olho para você e vejo, está aqui estampado o porte de um grande jogador de vôlei. Está na tua cara que você joga vôlei, que você é apaixonado por vôlei. E eu gostaria de saber o seguinte: como você vê hoje, mas analisa um pouquinho também para a gente, um pouco desse passado glorioso que o Marcos acaba de citar, e por que toda essa dificuldade para que esses meninos tenham alcançado essa medalha aqui brasileira, essa taça brasileira? Por que não é tão difundido? Por que, na sua opinião, algo de suma importância precisa ser feito e que não tem sido feito até agora? Você pode explicar isso? É verdade. A gente, como você falou, nós dois, na verdade, somos apaixonados pelo voleibol, praticamos voleibol até hoje, e nos campeonatos Master. Mas o que acontece? No passado, o Amazonas já teve grandes equipes, como o Jonasa, que recebeu times aqui como o Pirelli, que era um grande time que existia no âmbito nacional. Então, o voleibol, no passado, já teve uma divulgação, já teve um apoio maior. Passado todo esse tempo, o próprio governo, os meios que podem nos incentivar o esporte, eles acabaram se retraindo e voltando suas atenções aí para outros lados. Mas o que a gente precisa hoje e pretende, com esse nosso trabalho? Resgatar tudo isso, dar uma credibilidade para a federação, para que a gente possa ter portas abertas para trazer novamente esses incentivos, fazer com que as escolas, hoje a gente tem muitos CT, que são os centros de treinamento, consigam trazer essa garotada que a gente chama de base, para que a gente não crie uma lacuna entre os atletas que nós temos hoje, já com 18, 17 anos, e não tenhamos aqueles garotos da base, de 12, 13, para que deem a continuidade a todo um processo que a gente precisa para que o vôlei não caia. Quer dizer que o CT é um centro de treinamento para esses, onde esses garotos começam, de 12, 13? É lá? Exatamente. Antigamente, eu estudei na escola técnica, na antiga ETFA, então a gente tinha a prática esportiva dentro da escola de cada modalidade. Então você era ensinado a praticar desde novo. As escolas hoje tiraram essa atividade, basicamente você tem a educação física, então você perde todo esse ciclo. Quando você fala as escolas, Stanley, a maioria? A grande maioria. A grande maioria, Marcos? Na verdade, talvez essa seja a maior dificuldade em relação ao esporte, aí não é só o voleibol, não. É o esporte em si. Quer dizer, o esporte está fora da escola. A forma como a escola abarca o esporte, é óbvio, nós temos escolas como o Adalberto Vale, o La Salle, que hoje continuam incentivando, mas outras escolas já olham mais para a entrada desse aluno na faculdade. E o esporte foi ficando ali no cantinho, foi perdendo protagonismo. Na nossa época, a gente realmente aprendia a jogar futebol, aprendia a jogar voleibol, aprendia a jogar basquete, aprendia a jogar handebol
na escola e ali dentro E não era particular, não, era pública, né? Exatamente. Era pública. E dentro dessa prática você ia pensando, os técnicos iam Sim, pensando o talento do vôlei, o talento do handebol, etc. Hoje não tem mais. A educação física, nós vemos assim, ainda é muito incipiente hoje no ambiente. Então, o que está acontecendo com o voleibol? A gente pode falar bem do voleibol. Salvo o trabalho feito pelos centros de treinamento, pelos CTs, você tem os atletas sendo descobertos muito tarde, muito tardiamente. Você consegue encontrar um talento já aos 14 anos, aos 15 anos. Quer dizer, com 14, 15 anos a coisa já está atrasada. Já está atrasada. Você precisa encontrar esse aluno com 10 anos, 11 anos, para começar a trabalhar. Para que ele possa, aos 14 anos, 15 anos, já estar no nível de competição. Me fala uma coisa. Stanley, é para vocês dois essa pergunta. Me fala uma coisa. Eu vejo aí no time profissional de voleibol nacional, eu já assisti inclusive a seleção brasileira jogar feminina. E o que eu vi lá, em todo canto, nas camisas, nos letreiros, dentro da quadra, patrocinadores, os banners lá dos patrocinadores, etc. Me diz uma coisa, esse perrengue todo, esse pires na mão que se encontra a Federação de Vôlei do Estado do Amazonas, tem a ver pela falta de apoio Nós temos um distrito industrial aí com mais de 300 fábricas. Por que falta esse apoio, hein? É para vocês dois essa pergunta. Esse é uma das, vamos dizer assim, promessas, né, da nossa campanha é justamente fazer essa organização interna da federação para que a gente possa sair e captar esses recursos. A gente sabe que existem os recursos privados das indústrias, como você falou, que tem inúmeras. Sim. Então, de repente, você pode dizer para uma indústria, apresentar um projeto realmente digno e dizer para a indústria, adota esse time, adota essa quadra, reforma essa quadra para que a gente tenha uma quadra. Hoje você em Manaus não tem uma quadra pública, seja do governo, da prefeitura, que possibilite a prática. Até te possibilita, mas ela não te dá 100% de condições. Se chover, você tem inúmeras goteiras. Agora é importante frisar. As particulares, sim. É importante frisar, Humberto, que esse é uma via de mão dupla. Tá? O poder público e a iniciativa privada podem colaborar mais com o esporte, mas é preciso a contrapartida. Então, dentro do nosso projeto, como o Stanley falou, nós precisamos organizar os campeonatos e dar visibilidade. Porque quem vai investir no esporte se não tiver visibilidade? Como é que vocês vão crescer sem aparecer? E nesse processo é muito importante o papel da imprensa também. Para nós conseguirmos mostrar o esporte e, consequentemente, a marca do nosso patrocinador. Então, nós temos procurado estruturar todo o nosso projeto de gestão olhando também para esse lado, viabilizar competições, dar publicidade, organizar a federação para receber esses recursos, conseguir fazer prestação de conta desses recursos, mas precisamos muito do apoio da imprensa para dar visibilidade. Me diz uma coisa, só para acentuar um pouco isso que você falou. O campeonato foi levantado no sábado. Quando foi no domingo, eles voltam. Me corrige, tá? O campeonato foi levantado no domingo. No domingo. Então, no domingo mesmo, eles voltaram para casa, né? Os meninos campeões. Na segunda-feira. Muito bem. Como é que foi a repercussão disso? Como eles foram recebidos no aeroporto? Devidamente? E outra coisa que eu quero saber. Na segunda, a imprensa publicou que o time sub-18 de voleibol ganhou o Campeonato Brasileiro do Amazonas, voleibol do Amazonas, ganhou o Campeonato Brasileiro. Eu não li nada em lugar nenhum, eu não vi nenhuma divulgação. É isso que você está querendo dizer? Aliás, o Portal da Holanda, nós demos essa matéria. Era o furo no domingo. No domingo nós demos um furo disso. E agora está dando outro furo aqui no vivo, com o presidente e o vice-presidente. Mas onde é que está esse gargalo, hein, presidente Marcos? Olha, Humberto,
A gente acredita que o esporte precisa voltar a ser acreditado. E quase foi muita gente receberam, ou pouca gente, ou ninguém foi? Os pais e os diretores, a diretoria da federação. E acabou. Só. Os campeões nacionais. Exatamente. A federação, nós mandamos fazer uma faixa para eles. Aí, Stanley, aí é barra pesada. Nós temos que entrar fazer uma reflexão sobre isso, uma reflexão da sociedade, não é, presidente? Precisamos, mas... Campeões nacionais nós estamos falando. Não é qualquer campeonato não, de bairro. Garotos que têm toda uma carreira a ser desenvolvida partindo da premissa que já são campeões brasileiros, não é isso? É só pensar que o nosso capitão hoje joga no Sada Cruzeiro, o principal time brasileiro. O capitão Manauara, amazonense. Ele é de Coari, esse nosso atleta. Não. Ele saiu do interior, chama-se... Tem que virar essa mesa, Geilson Gabriel. Ele foi se despontando nos jogos escolares, aí foi convidado aí para o Sada Cruzeiro, que hoje é o melhor e maior time de vôlei do Brasil. E aí ele foi o primeiro atleta, o mais jovem atleta a entrar no time principal numa competição. Ele, com 15 anos, ele entrou no time principal do Cruzeiro. Esse camarada que você está falando aí, esse jovem, é prata da casa. É Guariense. Nós temos, recentemente, nós começamos a fazer contatos com alguns treinadores, técnicos dos interiores. E aí nós descobrimos vários que têm um trabalho voluntário nos interiores e recebemos alguns vídeos de alguns atletas. E esse vídeo chegou para mim, eu compartilhei com o Marcos e eu fiquei extremamente satisfeito em saber que temos e surpreso com a qualidade que existe. Meninos do interior do estado. Em Lábrea, um trabalho de um professor, Jamerson, muito bom. E ele mandou um vídeo de 2 garotos com 14 anos e o outro acho que tem 15, 1,88m e 1,84m. Os garotos são muito bons. Agora, uma das dificuldades que nós temos, né, você sabe, é a distância geográfica que a gente tem no nosso estado. E os centros de treinamentos são na capital. Não, nós temos centros de treinamento na capital, mas existem as iniciativas no interior. Existem. Nosso desafio é integrar a prática esportiva do voleibol do interior com a capital. Entendi. Para que nós possamos universalizar o voleibol aqui no âmbito do Amazonas. Então, por exemplo, o Maitá tem uma grande competição de voleibol, mas eles jogam mais com Porto Velho do que com Manaus, porque estão mais próximos. É só atravessar o Rio Madeira ali, né? Não, ele pega a estrada. Tem a ponte agora, né? Do Rio Madeira. Me diz uma coisa, o que é Stanley? Quando eu digo Stanley, eu estou falando Marcos também, né? Porque os dois, está lindo isso aqui, os dois agregando a informação de qualidade à resposta. Stanley, o que é que caracteriza um garoto de 12 anos, como você falou? É ali que tem que pegar o garoto. 12 anos para ser um bom jogador de voleibol. Fala aí não sei se as habilidades que ele precisa. Eu ia falar dots, mas quais são as características que ele possui e que pode, não importa onde ele esteja, não importa em que município ele esteja, mas que ele pode demonstrar talento. Fisicamente, o que caracteriza? Então assim, a garotada hoje, porque a gente tira mais ou menos como base o que a seleção brasileira faz. Então a primeira coisa que eles avaliam é a estatura. Então tem que ter pelo menos 1,80m de altura, né? De altura. Ele já tem que ter um porte de altura. 1,80m já é uma boa altura. A idade de 12 anos, ele já está, 12, 13 anos, ele tem que estar mais ou menos nessa faixa de altura. E aí, esses treinadores que estão ali próximos, que muitas vezes são professores das escolas públicas ou municipais, né, dos interiores, eles já começarem a ter essa visão de perceber que aquele atleta, ele tem algo de... Quer dizer, tem olheiros ali, né? Sim, já existem os olheiros ali. Ele não é aquele, como a gente chama, né? Não é o atleta desengonçado, ele tem toda a plástica dos movimentos, do passe. A motricidade é muito importante para o voleibol. A capacidade de realizar os movimentos corretos,
de fazer a passada correta, de ter os toda reflexos essa capacidade ativados, motora, né? E desenvolver os movimentos técnicos do voleibol. E para isso a federação também tem um papel importante, que é capacitar os professores das escolas, os professores de educação física, aquelas pessoas que desenvolvem o voleibol no interior e na capital, para conseguir enxergar essas características que vão fazer com que a gente possa pegar aquele atleta e trabalhar aquele atleta para colocá-lo no nível de competição. Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, que são mais perto. Tem centros de desenvolvimento de voleibol? Rio Preto. Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva. A gente já tem um contato desses treinadores, mas é como a gente está falando, nesses 34 dias, a gente está numa questão organizacional, porque nós temos três competições brasileiras seguidas. Aqui os meninos foram campeões, nós temos uma dia 2, de 2 de abril. 2 de abril. E temos uma dia 23 de abril. Então a gente está muito concentrado. E eles vão participar, lógico. Os campeões brasileiros vão participar? Não, são categorias diferentes. Ok. São sub-16 a próxima, que nós já estamos na elite. Ainda tem isso, né? As categorias. Mas nós temos 3 atletas, 3 ou 4, que estavam na sub-18, mas que têm idade para jogar sub-16. E vão para esse outro brasileiro. Stanley, da sub-18 eles vão para adulto, subindo na depois, barra? Depois, no caso da seleção, ele vai para sub-19 e sub-21. Ainda tem a sub-19. Mas aí já são consideradas categorias de base. As categorias de base, que são a formação sub-16 e sub-18. A partir daí eles entram nas categorias já pré-olímpicas, né? Sub-19, sub-21 e a seleção adulta, no caso da brasileira. Então, nós estamos com um contato desses técnicos e a gente vai se programar para ir visitar, conhecer esses CTs. E como o Marcos falou, a gente já negociou até com a Confederação Brasileira, a CBV, e fazer esse curso de capacitação para começar a nivelar esses técnicos para que eles consigam... Esse curso seria em Manaus? Em Manaus. Esse curso ele acontece, a Confederação Brasileira ela promove o tempo inteiro esse curso, mas nós temos essa dificuldade geográfica, então qualquer curso que você vai sair daqui de Manaus para ir para o Rio de Janeiro, para ir para uma cidade do Nordeste e mesmo para Belém, você tem um custo muito grande para sair daqui e fazer o curso lá. Por isso nós temos muitos treinadores de voleibol, e aí a gente tem treinador de voleibol, pessoas que desenvolvem algum projeto com voleibol. Dentro desse âmbito nós temos muitos treinadores de voleibol que não têm a formação técnica para fazer. Nós estamos querendo fazer estimular essa formação, trazendo para cá o curso, né? Então esse curso deve acontecer de forma híbrida, uma parte vai ser online para que o interior possa participar e vai ter a parte prática, onde os treinadores que participarem da parte híbrida e se habilitarem venham para a capital para poder fazer a parte prática e tem o nível 1 de voleibol. E em seguida a gente vai trabalhar nível 2 e nível 3. Esse teu vai ter, porque vai acontecer mesmo. Isso aí é ponto de honra para vocês dois. Me diz uma coisa, lá nos itens da campanha que vocês tinham, né? As suas metas e os objetivos, etc. De vocês dois, faz parte desses itens nós um dia termos um campeão, aliás, um jogador brasileiro, um jogador manauara amazonense de vôlei na seleção brasileira? Vocês sonham com isso? Nós já temos. Já temos. O Geilson, ele já faz parte da seleção sub-17, sub-19 e sub-21. Não, eu estou falando da adulta, aquela grandona que... É a consequência ele está nessa evolução, na categoria de evolução, então? Já. Nós temos um amazonense lá. Mas a gente tem... Mas vocês têm sonho de colocar outros lá nessa categoria? Certeza. Lá em cima? Temos um levantador que participou agora do campeonato, que ele tem uma excelente estatura. Ele foi um dos destaques do campeonato também. Foi elogiado por alguns técnicos. Ele é de Manaus. Ele é daqui de Manaus. Ele é de Manaus. E muito provavelmente esse garoto logo deve estar chegando nas seleções de base, que a gente chama. Que é a sub-17, sub-19. Agora eu estou entendendo como é que é. Ok, tem a sub-18, tem a 17, tem a 16, tem a 19, até chegar lá no topo da montanha. E me diz uma coisa,
Eu acho que essa pergunta tem que ser feita. A questão da nutrição desses meninos, desses jovens. Existe uma dieta, um tipo de nutrição que é especial, porque quando eu me lembro desse jogo que eu fui, o desgaste físico é tremendo. Além do mais, não é, Marcos? Que eles estão sempre ali com os olhos arregalados, com as mãos fazendo sinais atrás, e quer dizer, há uma exigência física e mental muito. Como é que é a dieta desses moços, hein? É uma dieta especial? Hoje nós precisamos evoluir aqui no âmbito do Amazonas, mas o voleibol nacional hoje é referência para o mundo todo nesse sentido. Nós tivemos da gastronomia para ele. Nós tivemos recentemente na Confederação Brasileira de Vôlei, a estrutura é gigantesca. Então, um atleta de vôlei ele tem todo um aparato para poder ter seus treinamentos, né? Toda uma rotina, e a alimentação ela precisa estar acompanhando os treinamentos. Então, em dias de jogo, por exemplo, a dieta tem que ser especial, com a medida correta de carboidratos. Carboidrato que todo mundo... carboidrato é o vilão da dieta. Não. A gente precisa de energia para jogar. Sim. O desperdício de energia numa partida de voleibol é enorme. São muitos saltos sendo realizados. Né? Muita velocidade de execução de movimentos, e isso precisa ser muito bem trabalhado. E dentro do nosso trabalho nós pretendemos que a Federação Amazonense consiga, até o final dessa nossa primeira gestão aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Vocês têm o quê? 4 anos? São 4 anos. Graças a Deus. Né? A gente pretende que a federação tenha uma estrutura técnica comportando esses profissionais de nutrição, de preparação física, fisioterapeuta, todos esses profissionais que possam orientar, ser matriciadores para todos os clubes, todos os praticantes do voleibol. Presidente, qual é o peso limite, o peso ideal de um jogador de voleibol? É muito difícil, difícil dizer. Você tem jogadores de voleibol muito esguios, que conseguem jogar porque tem uma potência de salto muito alta. Em compensação, você tem jogadores que são mais encorpados e que tem uma potência de ataque muito forte. Então, assim, o voleibol é um esporte altamente democrático. Você tem... outro dia mesmo eu estava olhando nas redes sociais e tenho acompanhado muito voleibol, uma jogadora nos Estados Unidos, bem gordinha mesmo, bem cheinha. Sim. Ela não salta, mas a velocidade, não salta muito, mas a velocidade de braço dela é tão grande, a potência dela é tão grande, que ela destaca na equipe dela. Então, assim, é óbvio, quando a gente vai falar de competição, o mais importante não é o peso do jogador, mas a capacidade física dele para suportar o estresse físico que ele enfrenta durante uma partida. Stanley, quem é aquela pessoa, aquele tampinha que tem lá no meio do time, ele fica sempre no meio e ele não tem 1,70m, não tem 1,70m, ele tem 1,60m como o Roberto Amorim. Quem é aquele tampinha lá? Antes do Stanley falar. Ok, vamos lá. Esse é o líbero. É o líbero. Mas o nosso líbero, nosso ícone, que é o Escadinha. Tem 1,30m. Qual é o Escadinha? O Escadinha era da seleção brasileira. Serginho. Não, Escadinha é o nome dele. É o apelido dele. Serginho Escadinha. Serginho tem 1,85m, ele é mais alto que eu. Ele tem a minha altura, o Serginho. 1,85m. E os jogadores de ataque têm 1,90m, 2 metros. Eu acho que o Stanley ainda está crescendo. Toda vez que eu olho para o Stanley, parece que ele está mais alto. Te juro. O líbero ele tem essa prerrogativa. Mas quer dizer, o líbero não tem uma altura definida para aquele tampinha ali no meio, não, né? Eu acho que a figura do líbero, inclusive, veio democratizar mais ainda. Líbero em italiano significa livre, é isso? Porque ele joga em todas as pontas e tudo lá? No fundo da quadra, como a gente chama. Ele se movimenta por todo canto. Se movimenta e ele entra e sai sem precisar. E o que define a pessoa, o que leva, né, quer dizer, todos os requisitos a uma pessoa se tornar líbero? O líbero, ele é um atleta que tem que ser muito ágil, de velocidade para fazer as defesas, no fundo de quadra principalmente. Né? E tem que ser uma pessoa, eu vou usar o termo assim, bem arrojado. Bora lá. Por quê? Ele às vezes entra
com o peito, do jeito que tiver que defender, ele defende e bota a bola para cima para que o time consiga fazer a rodagem de bola dentro de um rally. Então, o líbero é aquele que não pode ter medo de bola para defender. Ele é um coringa ali dentro, né? Ele tem um papel muito de coringa, né, presidente? Presidente, uma coisa, fale daqueles sinais que todo mundo assiste na televisão, os câmeras vão lá nas mãos deles e delas. O que significa aquelas coisas lá que eles comentou? Que ninguém sabe, nós não sabemos. O grande maestro de um time de voleibol é o levantador. Ele que faz a distribuição das bolas para que o time consiga jogar. E ele, através daqueles símbolos, ele diz como ele vai estar colocando a bola. Ele está se comunicando então ali. Ele está dando sinais de como será a jogada. Se a bola vai ser mais rápida, se ela vai ser alta, vai ser na frente, mais para o outro, se vai ser na frente, se vai ser atrás, se vai ser no fundo. Então, quer dizer, além disso, o levantador tem que aprender essa comunicação. E os outros todos têm que aprender também. Exatamente, tem que entender. Para poder entender o que ele está falando ali. Que a bola pode ir para aquele jogador e ele tem que saber que vai ser uma bola X. Mais alta, mais rápida, mais lenta. Tudo isso é através dos sinais que se... Apesar das pessoas talvez não conseguirem enxergar numa primeira visualização de uma partida de voleibol, a partida de voleibol é um grande xadrez. Você precisa ter muita estratégia para jogar o voleibol. Então o voleibol é um esporte muito rápido. Hoje em dia os saques são muito velozes. Violentos, né? Com força. E acontece tudo tão rápido, mas tem muita estratégia envolvida. Então você não joga só pelo seu time, né? Sabendo o que o seu time pode fazer, mas você tem que ter uma capacidade de se adaptar ao time adversário. E aqueles sinais são exatamente a comunicação do levantador com... Eu acho fantástico isso. Bem, eu não posso deixar de citar aqui, já que o nosso tempo está correndo aí, que eu perguntei lá, antes de começar a entrevista, para o Stanley, se haviam muitos centros de treinamento aqui em Manaus, que eu acho que é importante os pais saberem disso, as pessoas saberem disso. E, Stanley, se você quiser dizer de cor, diga, porque eu tenho tudo anotado aqui. Então, bora lá. Você fala de cor, se esquecer de algum, eu cito. Quais são os centros de treinamentos que tem aqui em Manaus? Mas podem existir outros. E é com 10 anos que o menino de 1,70m tem que ir para lá, não é isso? Mais ou menos. Dá para trabalhar. Porque às vezes você pega uma criança de 9 anos, aí ela está começando a... E das meninas também, só está falando em menino aqui. Não, as meninas é porque tem um time feminino de voleibol, né? Nosso time feminino vai viajar dia 23, agora de abril. Nós temos um time de meninas, seleção de meninas. Uma seleção que vai disputar esse mesmo campeonato do naipe feminino, tá? Sub-16. É o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-16 feminino. Você sabe dizer se a Suelen está em algum desses times? Porque eu soube que a Suelen está ali, ó. É o exímio jogador. Ela não falou nada? Ela não falou? Falou. A Suelen, que faz parte da nossa equipe, eu entrei aqui, o Liminha falou, Humberto, tem uma para ti. Eu disse, qual é? Rapaz, a Suelen numa quadra, ninguém segura, uma quadra de voleibol. Ela não está nessa seleção, né? Quer dizer que nós temos uma seleção de meninas que vão participar dessa categoria agora. Desse campeonato. Em abril? 23 a 28 de abril. E os meninos que vão no início de abril vão disputar a divisão especial. Esses são de 16 anos. 16 anos, que já é elite. Já estamos na elite. Nós estamos na elite com os de 18, né? Não, de 16. Vamos lá. Nós subimos para a elite no 18. O 16 no ano passado foi campeão e vai jogar a elite esse mês agora de abril, início de abril. Quer dizer, eles já estão na elite, os de 16. O masculino e as meninas vão disputar a primeira divisão para tentar subir para a elite. Para 18. Então são as meninas do 16 que vão para o 18. As meninas do 16 vão disputar o 18. Divisão e vão disputar o sub-16 para chegar no sub-16 da divisão especial. Isso. É um negócio confuso. Precisa uma tradução aí. Vamos lá, Stanley. Os centros de treinamento em Manaus que as pessoas podem levar seus filhos. Eu vou falar aqui e vou lembrar de alguns endereços para dizer onde são. E se faltar algum, eu estou com a lista aqui, eu te ajudo. Correto, vamos lá. Bora lá. A gente tem o centro de treinamento do professor Arley Barroncas, que fica no
na quadra da PAI, no bairro do Parque 10. Ok. Aí nós temos o centro de treinamento da professora Lilian Valente, que tem 3 unidades, ela trabalha Casemiro de Abreu, Ponta Negra e Clube da Caixa. O que é Casimiro de Abreu, esses lugares? São o ginásio, nome do ginásio. que fica na Cidade Nova. Ok. E aí a gente vai ter o do Alexandre Chaves, Ok. o Alexandre Chaves, que fica no Preciosíssimo Sangue. Nós temos o da professora Silvana Duarte, Ok. que tem no Preciosíssimo e agora está com uma unidade no Santa Terezinha. Ok. Nós temos o do professor Marcos Martins, que trabalha no Eldorado, na quadra do Eldorado. Ok. E nós temos o Ângelo Nascimento. Que trabalha no Rio Negro. E tem uma unidade também ali na Chapada, naquela igreja da Chapada ali na frente do Preciosíssimo Sangue. São Geraldo. São Geraldo. É. E tem também, faltou um. Eu vou dizer agora, eu vou dizer o que faltou. O Leandro Silva. O professor Leandro. Né? O professor Seu treinamento Leandro Silva. O professor Leandro, ele é mais voltado para o vôlei de praia. Vôlei de praia. Mas ele tá sim. Que jogam então na Ponta Negra, né? Que eu passo lá na Ponta Negra, tem uma turma lá. Mas ali são mais os brincantes, né? Os brincantes mesmo. Mas assim, o professor Leandro, ele treina geralmente no conjunto Jardim Paulista. Pro sério, né? Ele treina pro sério. O jogo de praia é sério. Exatamente. E quantos, presidente, assim, o senhor não precisa dizer um número exato, mas quantos jovens hoje compõem o universo de jogadores, meninas e meninos, tá? De voleibol aqui na cidade de Manaus. Humberto, eu estaria sendo leviano chutar qualquer número aqui, porque mesmo? muito mais do que a gente pode imaginar. Mas tem muito. Tem muita gente. E isso deve aumentar e precisa aumentar? Precisa aumentar. E assim, uma das nossas angústias quando nós viemos para disputar a federação é exatamente entender que 80% do que estava acontecendo de voleibol na cidade de Manaus, a federação até então não tomava conhecimento. Olha. Então, assim, tem muito voleibol acontecendo nos bairros, tem muito voleibol acontecendo no interior. Grupos organizados que praticam voleibol, toda semana tem o seu horário de voleibol e nós precisamos entender isso. Então, assim, seria um chute muito absurdo. Eu prefiro não fazer isso. Nós estamos em busca de tomar conhecimento disso. Temos visitado alguns CTs, nós vamos lançar... Você está perseguindo esse levantamento então, né? Inclusive nós vamos lançar um edital logo, ainda no mês de abril, se Deus quiser, um edital exatamente para identificar essas iniciativas de voleibol, para que eles venham até a federação, se mostrem para a federação e que a federação possa dar algum tipo de suporte. Com oficinas, com organização de competições, olhando para lá, levando também o governo do estado, o governo municipal para participar disso. Então, assim, o papel da federação é esse, compreender o ambiente do voleibol e fazer com que o voleibol tenha o suporte necessário para acontecer aqui da melhor forma possível. Eu acho que o Paulo Rabelo está colocando aí o Instagram, né, e os contatos de vocês, né? Quer dizer, qualquer pessoa, inclusive os potenciais patrocinadores, podem entrar em contato com vocês, não é isso? Nós temos aí, hoje, nós estamos reorganizando, conseguimos comprar um domínio de internet para a federação, estamos montando o nosso site oficial. Não, isso não tinha até agora? Usava o domínio Gmail. E agora nós vamos organizar essa parte administrativa. Eu sou gestor, sou administrador, fui atleta do vôlei, mas sou administrador. Boa. Então a gente tem essa visão. O Stanley é administrador, é empresário. Então a gente quer organizar. Mas quem quiser nos procurar, chegar próximo à federação, pode procurar no Instagram. Tem sido o nosso principal canal de comunicação com a sociedade. Muito legal. Parabéns, Stanley. Eu não preciso nem dizer continue, porque isso aí, alguém pedindo ou não, tu vais continuar, porque tá no teu sangue, tá em ti. Parabéns, que bela vitória, que colheita fantástica você e o presidente Marcos estão fazendo agora, e isso tudo relacionado à juventude, ao futuro desse esporte maravilhoso que é o voleibol.
precisamos. Parabéns mesmo, parabéns. Humberto, nós queremos muito que essa iniciativa da federação está mostrando a sua cara, ela possa ser uma abertura de portas para que quem realmente faz o voleibol acontecer, como os técnicos, como os professores de educação física, possam também ter espaço para divulgar o seu trabalho, claro, divulgar as suas conquistas. A federação, ela é uma instituição que precisa fomentar o esporte. E fomentar o esporte também é dar louros a quem faz o esporte acontecer. Então nós não vamos esquecer também dos técnicos, dos treinadores, de quem organiza o seu voleibolzinho todo final de semana, naquele horário certo, e tem o seu público certo, porque são as pessoas que realmente dão o brilho que o esporte tem. Que bacana isso, que bacana. E eu quero agora, já que ele fez esse apelo em nome da federação, eu quero fazer um apelo público em nome da imprensa. Eu quero pedir aos meus colegas, aos nossos comunicadores de toda a cidade de Manaus e do interior, e que vocês reflitam um pouco sobre isso e dediquem um pouco dessa grande capacidade, desse dom de comunicação que Deus deu a vocês, para que vocês possam levar para o grande público, também como parte desse trabalho fenomenal que é o trabalho de divulgador das notícias, divulgador dos acontecimentos, que vocês incluam na pauta de vocês os acontecimentos que envolvem jovens como esses do Sub-18, do voleibol amazonense, que trouxeram essa medalha que nos causa orgulho, porque é um orgulho que é resultado de um esforço que trouxe o mérito nacional para o nosso Estado. E eu respeito por tudo isso que foi conquistado e parabéns. Bacana a gente ter conversado. Muito obrigado, Stanley. Obrigado a você. Obrigado, Marcos. Nós agradecemos. E outra coisa, aqui é o seguinte, aqui é o espaço voleibol, tá? Quando precisar, a porta está escancarada para o voleibol da cidade de Manaus e a federação. Agradecemos, tá bom? muito, muito mesmo, que o esporte merece. Muito obrigado. Gente, espalhe essa notícia por aí, você que acompanhou essa nossa conversa tão ilustrativa, tão cheia de grandes revelações, principalmente para essa que deve ser a preocupação de todos. Uma juventude sadia, uma juventude que realmente faz alguma coisa que vai tornar o amanhã bem diferente na vida deles, na vida dos pais e na vida da sociedade. E quiserem convocar a Suelen para a seleção brasileira, eu quero estar lá para ver esse teste. Até a próxima. Manaus ganhou o novo Hospital Pediátrico Rio Solimões, da Apivida Notre Dame Intermédica. Temos vida no nome, e isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.